Bem-vindos ao Chácara Talk, o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera, e esse é o podcast de número 205. E para a conversa hoje, eu tô com meus bons amigos Paolo e Hugo. E aí, Paolo, tudo bem? Tudo bom, Augusto? Hugo, tudo jóia? Tudo jóia. Paolo, eu fiquei sabendo que ontem você achou que o News era profético, o Chácara News? Cara, na hora que eu vi ali no primeiro Chácara News às 9, eu fiquei assim, arrepiado, emocionado. Eu falei, cara, vai ser legal ver essa cena, porque a primeira vez que aconteceu eu não tinha nascido ainda, né? Então... O pessoal tava postando na internet que o Palmeiras está rumo ao bimundial, só faltam 2, né? Sim. E foi bem ontem, né? Obrigado. No jogo. Foi bem 0x0. Foi bem 0x0, né? E aí, Hugo, e você? Tudo jóia também, bom estar aqui de novo. Hugo, foi muito bom estar com você nessa dobradinha na pregação desse final de semana, né? Ela teve comigo e com você, onde a gente seguiu nessa série de mensagens Elefante na Sala, só tema tranquilo, masculinidade em crise. Rapaz, até brincaram ontem de manhã, né? E aí, já colocou a proteção na cabeça? Você vai levar? As mulheres estavam mais empolgadas com a mensagem de ontem do que os homens, né? Mas foi muito bom estar junto com você. E Paolo, o Hugo brincou aqui nos nossos bastidores, mas eu vou aproveitar. E aí, você que estava ouvindo a mensagem desse final de semana, mas pastor, bastante tempo de ministério pastoral, o que você falaria que não foi falado? Ou o que foi falado e você assim, que tinha que ter pegado ainda mais pesado com esses homens, hein? Cara, se fosse pegar mais pesado com os homens, acho que daí não ia ter protetor de cabeça que resistisse, né? Não, eu achei que foi, assim, muito bom, muito abençoador, assim, desafiador, foi muito relevante. Acho que, para mim, não tem algo que eu falaria diferente. Acho que é uma questão que vocês enfatizaram, que eu vejo que geralmente é esquecido, negligenciado quando a gente fala sobre o problema, né? Sobretudo o problema de ambos os sexos, né? Masculino e feminino, essa crise, né? É que muitas pessoas se esquecem de onde começa o problema. A gente olha geralmente para a questão cultural. E vocês trouxeram a questão de Gênesis 3, né? O problema dessa masculinidade tóxica que o pessoal usa, né? Ou do homem omisso, do homem abusador, tudo isso não se dá para uma questão cultural, isso se dá para uma questão teológica. E eu acho que vocês abordaram isso muito bem. Então, acho que enfatizar isso, para mim, é o ponto alto. Porque se a gente entende a raiz do problema, eu consigo apontar para uma solução que seja real também. Quando esse assunto aparece, eu gosto de pensar, existe um problema na cultura? Existe. Mas a raiz do problema não se encontra na cultura. Se encontra em Gênesis 3. Inclusive, o que aconteceu em Gênesis 3 não apenas afetou corações humanos, mas afetou inclusive a própria construção da cultura feita a partir desses corações humanos. É um problema teológico, né? Exato. Mas Hugo, vamos lá, vamos esquentar aqui, vamos trazer um pouco de bastidores do preparo dessa mensagem aqui. O que foi mais difícil para você? Rapaz, é falar contra mim mesmo. Porque assim, esse foi o sentimento. O pessoal achou, nossa, vocês pegaram pesado. E a minha vontade de falar era, você não tem ideia do quanto Deus pegou pesado comigo ao longo da semana. Exato. Porque quando a gente fala sobre essa questão da masculinidade em crise, eu me coloquei ontem com humildade. Porque assim, eu não sou alguém que é referência, que acerta em todas as áreas, né? Ou que acertou o tempo todo, seja ao longo da minha adolescência, juventude ou do casamento, quanto marido. Então, assim, eu me coloquei debaixo também daquilo que eu estava pregando para poder falar, olha, o caminho eu sei, mas vamos juntos, porque eu também estou indo para lá. Não alguém como alguém que está pronto, ou alguém, como o Paulo fala assim, não como alguém que já chegou e atingiu o alvo, o objetivo final, mas como alguém que está caminhando nessa direção, né? Então, esse foi um desafio. E eu acredito que também o desafio de como aplicar isso na vida dos homens, né? De maneira certeira, de maneira onde fosse aplicável para o dia a dia, entendendo que a raiz do problema é o pecado. Não adianta eu querer mudar o meu comportamento se eu não me arrepender do fato de que e ter consciência do fato de que eu fui afetado pelo pecado e a maneira como eu expresso a imagem de Deus ela é distorcida. Então, primeiro de tudo, eu tenho que me arrepender disso.
para então eu lidar com o meu comportamento. Senão eu vou mudar um comportamento aqui, mas de repente ele vai voltar ali na frente. E além dessa questão de Deus ter pegado pesado com a gente ao longo do preparo, né? Eu confesso que teve 3 coisas que à medida que eu preparava, assim, eu fui tendo que lidar com desafios. A primeira delas foi com questões do texto bíblico. Assim, eu precisei olhar, porque a gente não passou por um único texto, né? Se a gente for contar Gênesis 1, 2, 3 e mais os outros 4, a gente passou por 7 textos. Assim, eu me vi ao longo da semana brigando com... Bem, por que aqui alguns autores estão lidando com Adão como humanidade e Adão como ser humano? Assim, tinham questões técnicas no texto. Efésios, por que alguns autores estão considerando esse sujeitar-vos como imperativo, sendo que o imperativo está em cima? Por que eles estão quebrando essa perícope? Tinha algumas séries de questões técnicas que eu particularmente me senti muito desafiado. Uma outra questão que eu me senti muito desafiado tinha a ver com, bem, vamos ver o que esses caras estão dizendo, vamos ver o que diferentes caras técnicos da área da teologia bíblica estão dizendo, mas também o que diferentes pastores estão dizendo. E eu comecei a ficar assustado com quanto cara que tem muito seguidor nas redes sociais está falando acerca de masculinidade e o que ele está defendendo não é uma questão bíblica, mas é algum estereótipo específico e ele está batizando aquele estereótipo de bíblico. Cara, isso para mim foi um outro desafio, assim. Eu tive que guardar o coração para não ficar com raiva de alguns caras que até eu conheço, assim, entendeu? E o último desafio desses 3 teve a ver com entrar num mundo que eu sabia que existia, mas que eu não sabia que era tão feio. Rapaz, esse negócio de red pill, de machonaria, assim, assustador o que esses caras estão cultivando de ódio contra as mulheres no contexto das redes sociais, assim. Nesse sentido, eu queria gastar um pouco de tempo com vocês disso. E aí, como que a gente, como discípulos de Jesus, pode lidar com esse desafio crescente de red pill, machonaria, entre outras coisas, que inclusive acabam culminando nesses índices que a gente apresentou, de feminicídio, de estupro e por aí vai. Um de cada vez, começando com o Paulo. Eu acho que é o desafio da nossa geração, né? Parece que as redes sociais elas impulsionam isso, né? Esse ódio crescente, né? De homens contra mulheres, infelizmente. Então, e às vezes, como você falou, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, né? Distorcendo conceitos bíblicos. Então, em nome de algo que às vezes até realmente culturalmente vai contra o que a Escritura diz, você vai para o outro extremo e também vai contra o que a Escritura diz. Então, eu acho que, em certo sentido, essa questão da opressão, ela está muito ligada a esses movimentos, né, que tentam condenar aí a mulher como o grande problema da sociedade moderna. E, por outro lado, você tem a omissão como o grande problema, me parece, dos homens casados. Então, parece que o homem grande, não estou dizendo que não existe homem casado que seja opressor, não é isso. Mas parece que, no geral, os homens casados, eles meio que querem continuar vivendo aquela vida de filho da mamãe. E, né, minha esposa faz tudo confundindo esposa com a mãe. Exato. E os solteiros, os homens que não têm uma parceira, acabam indo para esse outro extremo, né, da opressão, de pegar todas e de usar e ver a mulher, objetificar a mulher, como vocês falaram muito. Então, acho que o nosso desafio continua sendo ensinar e continua sendo trazer luz a essa realidade, tanto da omissão quanto da opressão. E nenhum desses dois extremos significa ou ensina o que significa ser um homem, né? O homem não é omisso e o homem não é opressor. Então, alcançar o equilíbrio é o grande desafio. E realmente a gente vê uma tendência religiosa muito grande em tentar fazer com que o homem seja aquele cara que vai assumir as rédeas da sociedade e derrubar tudo e todos. Não. Jesus não foi esse cara. Jesus foi um cara manso, humilde, tranquilo, né? Então, os extremos eles precisam ser evitados, né? Mas dá ibope, né? Dá like, você querer ser extremista, né? Então, inclusive nas redes sociais, cara extremo, o algoritmo ajuda a impulsionar. Exato. Então, acho que nesse sentido, o nosso desafio é continuar sendo meio que essa voz calma, tranquila, segura, e
que continua dizendo, olha, o homem não é isso. O homem o que Deus espera de um homem é que ele seja assim. Né? Então o desafio é continuar falando a verdade em amor. E pensando aqui também, de alguma forma, não estou dizendo que isso é correto, mas e perceba que assim, a reação está errada. É um grito dos homens querendo buscar uma identidade. Por quê? Porque nós crescemos numa sociedade. Quando eu era pequeno, ok, você tinha o príncipe nos filmes da Disney, você tinha desenhos animados onde você tinha um personagem masculino, mas talvez mais de 50% o personagem ele era um banana ou era um cara que não lidava bem com as mulheres. Ponto. Aí, na adolescência, juventude, teve uma guinada cultural, onde a figura feminina ela está em tudo. Ela é a aventureira, ela é a guerreira, a mulher não precisa mais do homem, e isso, de certa forma, foi reprimido. Agora a gente está percebendo que o pêndulo foi tanto de um lado que os homens estão dando um grito, né, e não estou dizendo que da forma correta, procurando encontrar sua identidade. E uma dessas formas como esses homens estão encontrando, né, nessa machonaria na internet, machosfera, né, na internet, perdão, é algo equivocado. Como se a mulher ela fosse a vilã da história de que impede encontrar a sua identidade. Por outro lado, dentro de casa, pais ausentes, uma figura feminina ou uma figura masculina também distorcida, né? Ora opressor, ora omisso. Então a gente percebe esse movimento tentando encontrar o seu lugar, o seu papel, né? Como que nós, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que primeiro a gente tem que ter essa consciência da história bíblica, da verdadeira história bíblica. Esse é um problema que existiu ao longo de toda a história. Segundo, compreender o momento histórico-cultural que a gente está vivendo, porque nenhum estereótipo de homem vai ser suficiente. E qual que é o homem verdadeiro que vai nos ensinar qual é a nossa identidade, redimir a nossa identidade? Jesus. E então, a gente começando em nós mesmos, nós, quanto família estendida, nos grupos pequenos, amizades honestas, sinceras, a gente poder dizer, olha, eu estou seguindo esse caminho. Sou uma versão falha, mas eu estou seguindo esse caminho. E, na sociedade, inclusive, tomar postura. Porque a gente não pode ser omissos e a gente precisa continuar assumindo nas nossas responsabilidades, mas sem também ser opressor em relação às mulheres. Por exemplo, eu estava ontem, depois, num determinado momento, alguém estava brincando assim, porque tem mulher que dirige moto melhor do que homem. E eu tenho uma raiva, e um homem falando. A raiva não era raiva no sentido de ódio, mas era no sentido assim, como que uma mulher pode ser melhor que um homem? Entendeu? Então, o ponto daí é complementar. E tá tudo bem ela ser tão boa quanto, né? Não é porque era uma área altamente masculina que de repente as mulheres descobriram que também é legal, algumas delas, e elas fazem tão bem quanto os homens. E tá tudo bem. Então a gente precisa desconstruir algumas questões de estereótipo e reconstruir a luz das escrituras. E dizer, o meu pensamento não é tão correto assim. Deixa eu pegar 2 pontos aí da sua fala. O primeiro deles me lembrou um livro do Jonathan Haidt, aquele psicólogo que inclusive a gente citou recentemente, Geração Ansiosa. Tem um livro dele que não é traduzido para o português, mas ele trabalha uma pesquisa bem abrangente, são mais de 7.000 sujeitos envolvidos, para conseguir tentar mapear como que é o funcionamento cognitivo de mulheres e o funcionamento cognitivo de homens. Então, existem diferenças. E isso, para mim, é muito legal, como complementarista, né, que Deus nos criou de forma complementar, estão aparecendo. E aí tem uma hora que ele está brincando. Por exemplo, via de regra, homens têm uma noção de espaço melhor do que de mulheres. Então, isso se aplica na questão da direção. Você precisa desse referencial espacial. Mas aí ele coloca que também, em contrapartida, homens têm uma tendência a arriscar mais que mulheres. Morrerem mais cedo. E aí então você pega homens que, eu tenho essa aptidão de perceber espaços e arrisca mais,
quem acaba se envolvendo mais em acidentes são os homens. As mulheres, elas têm uma tendência que elas não têm tanto essa questão espacial, mas elas têm uma prudência mais inata. Acabam se envolvendo menos em acidentes, mesmo sem serem naturalmente aptas para essa questão espacial, né, de localizar as coisas. São diferenças, mas me lembrou esse livro dele. A outra coisa que eu acho que é a mais importante, que tem a ver com identidade. Saiu uma matéria em 2023 da Veja, foi uma matéria de capa da Veja, falando sobre o movimento Red Pill e como que ele revela a face cruel e reacionária do machismo nas redes sociais. E eles estão colocando esse movimento como uma resposta a esse avanço das mulheres em várias áreas da sociedade. E coloca esse movimento, apesar de cruel, reacionário, machista, opressor, uma série de coisas, como essa busca por homens tentando se encontrar diante desse cenário. Bem, as mulheres avançaram, a gente não quer ser o banana, e aí? A resposta que eles encontraram de identidade é extremamente equivocada, não bíblica. Mas percebam que tem uma questão de identidade. E se a gente vai para o outro lado do espectro, assim, pensando na galera que aderiu a movimentos feministas, tudo mais, gente, é comum você encontrar atores da Globo que aderiram a esse tipo de proposta ensinando outros homens a serem homens, nessa perspectiva. Mas quem os ensinou inicialmente foram mulheres. E à medida que você começa a perceber as narrativas desses caras, o que você está falando é: eles estão buscando identidade. Então existe um anseio, seja de mulheres, seja de homens, por identidade. E discípulos de Jesus precisam ser muito honestos e radicais nisso. A nossa identidade não é encontrada em nada na cultura, apenas no Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E aí, falei demais, quero ouvir vocês. Eu acho que a crise da geração é, como vocês falaram, é a falta de referencial, é a falta de norte, né? Então, as pessoas elas estão procurando um referencial para construir a sua identidade. Quando elas se esquecem ou elas negam a ideia de que a identidade ela já foi delegada pelo Criador. Né? Então, vou olhar para a palavra de Deus, olhar para a Bíblia, não é apenas encontrar um conjunto de regras moralistas, né? Não, é encontrar a nossa identidade, é encontrar o que significa ser quem eu sou. Né? Então, acho que, de novo, essa é a nossa função, né? Continuar apontando não apenas para o Criador como algo abstrato, não, é aquele de quem você depende para viver hoje, para encontrar o sentido, o propósito, né, a que você tanto busca, né? Esse vazio existencial, inclusive, do que significa ser homem e mulher. Exato. Eu acho algo muito interessante, é porque em Gênesis 1, Gênesis 2, Deus não dá um estereótipo. Ele quer com que homens e mulheres, a partir de Gênesis 1, Gênesis 2, deveria ser assim, eles juntos expressem a humanidade de maneira diferente. Né? E isso se daria e se dá ao longo de toda a história, e talvez essa seja uma das crises históricas que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se no início da história eu preciso sair para caçar, qual dos dois sai para caçar? Não que isso seja algo estritamente masculino, mas o homem pela sua força, o homem pela sua parte de geolocalização, ele sai para caçar, mas ele precisa dela. E eles são complementares, porque ela, de alguma forma, também está cuidando de algo, ou que a gente chama de casa, né, entre aspas, para fazer humanidade. Ponto. Aí a gente vai para Nancy Pearce, uma filósofa luterana. Orientanda, na verdade, se não me engano, ela é assembleana, cara. Assembleana. Ela não é luterana. A origem dela é luterana, depois ela vai para... Ela é discípula orientada pelo Francis Schaeffer. Isso. Né? Ela tem um livro fantástico chamado A Verdade Absoluta. Um livro fantástico. Você ia falar do Ama Teu Corpo. Não, Verdade Absoluta. Onde ela faz uma leitura histórica de que, por exemplo, até o século XVIII, XIX, não havia muito distinção entre assim, essa competição de sexos. É claro que assim, já existiu em outros momentos da história, mas anteriormente diminuiu. Por quê? Quando o homem era da família o negócio, não era do homem. Eu não sei se vocês lembram, mas eu era pequeno, ainda tinha alguma coisinha assim. Quando tinha farmácia, onde é que era a farmácia na cidade? Na frente da casa de uma família.
E quem que trabalhava na farmácia? Família toda. O marido, toda. a esposa e os filhos. Uhum. Não tinham tanto uma competição. Uhum. Era complementar. Talvez ele ficasse no caixa, ele fizesse uma receita, ela organizasse as prateleiras, mas estava todo mundo. E na hora do almoço fechava a porta da farmácia e todo mundo ia almoçar, como família. Quando o homem sai de casa para ir trabalhar, aí começa então uma nova crise no momento histórico. Por que eu tenho que ficar em casa e o homem saiu para trabalhar? E aí começa essa competição de identidade a partir do trabalho, quando a identidade estava na família, na divisão de coisas. Hoje, historicamente, a mulher foi para o mercado de trabalho, avançou, e nós homens falamos assim, bom, elas são tão boas quanto a gente. E agora, o que a gente é? Dei toda essa volta para mostrar que assim a nossa cultura está colocando a identidade do homem e da mulher no trabalho, no quanto ganha e no quanto se dedicam. E aí, de repente, a gente fala assim, mas e agora? Quem que a gente é? Como que a gente faz família? Como que a gente faz sociedade? Como que a gente faz? Qual que é o meu lugar? E aí, nós nos reduzimos às pautas culturais. Ao invés de olhar para Cristo e ter prazer um no outro, de olhar a capacidade um do outro e continuar desenvolvendo. Agora quem falou demais fui eu. Mas a sua fala me deu vontade de fazer um momento teológico, né? Até brincar com a voz aqui. Porque falar de Gênesis 1 e Gênesis 2, nessa questão de identidade, do que significa ser humano, é muito importante. Porque a própria hora que a gente lida com Gênesis 1, façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem e semelhança, o texto está apontando para uma questão de que a nossa identidade ela é tel-referenciada. A gente só sabe o que é ser humano à medida que a gente está olhando para o Deus Criador. Quando a gente tira os olhos do Deus Criador, a gente não sabe mais o que é ser humano. E em Gênesis 3, os nossos olhos saíram da direção do Deus Criador e começaram a olhar para outras coisas dentro da criação e chamar elas de Deus. Então a nossa humanidade foi perdida, foi corrompida, fragmentada, uma série de outros adjetivos. Mas é muito importante perceber, como eu tentei trazer ontem, que essa imago Dei, ela não é encontrada no homem ou na mulher. Ela é encontrada na humanidade. O que eu quero dizer com isso? De forma bem radical. Se nós tirarmos todas as mulheres da face da terra, a imagem de Deus se torna perdida em algum grau. Se nós tirarmos todos os homens e mantermos apenas as mulheres, a imagem de Deus se torna perdida em algum grau. Porque a imagem de Deus está nessa complementariedade, nessa diversidade que Deus derrama graciosamente sobre a criação e que Ele experimenta internamente na Trindade de diversidade. Dois distintos que, inclusive, quando entram em aliança, se tornam um. Né? Humanidade está ali. Isso para mim é muito importante, tá? A gente precisa ter essa boa consciência de uma boa teologia da criação. E se você não tem, quando sair a divulgação dos primeiros passos, se inscreve lá, porque tem uma aula só sobre isso e vale muito a pena. Mas saindo dessas questões mais teológicas e vamos entrar em questões aí mais práticas. A gente trouxe 4 pontos, tem questões que aparecem. Então vamos começar aquela hora que é complicar a nossa vida. Assim, a gente mesmo vai se complicar. A gente trouxe 4 pontos, Hugo, mas em nenhum momento a gente trouxe uma coisa que sempre aparece nesse papo de masculinidade e eu queria ouvir vocês e aí? É responsabilidade do homem e apenas do homem ser o provedor do lar? Tranquilo essa pergunta. Pode ir lá, vai lá. Não, vai você, fica aí. Estou respondendo todas primeiro. Olha só, de novo, o princípio bíblico é de que os dois têm a mesma dignidade e os dois têm a mesma capacidade ou responsabilidade na vocação. Talvez em momentos históricos, onde demande mais força para prover, o homem é aquele maior provedor. Talvez em momentos históricos onde a intelectualidade ela seja mais exigida, os dois tenham capacidade iguais de prover. Ou existem até momentos assim, onde o homem está doente, passa por um acidente, alguma coisa, a maior provedora do lar vai ser a mulher. Mas o que não pode acontecer é do homem se tornar omisso e ele ficar nas costas da esposa. Ele tem que, como homem, entender que ele é o primeiro entre iguais
e o representante daquele lar. E ele vai ralar o máximo que ele puder, mesmo que ele ganhe menos que ela. É ele que, se no momento de vida precisar ter 2 empregos, é ele que vai ter 2 empregos. Se sacrificar para servir a família? É ele, entendeu? Então esse é o meu ponto de vista em relação a contextos históricos, mas aplicado à questão da provisão. Até porque as escrituras elas não definem o homem a partir do quanto ele ganha de salário. Nem a mulher. Nem a mulher. A identidade está em Jesus. Exato. Está no Deus Criador e Redentor. Não, estou 100% com o Hugo. E se a gente diz que... E, aliás, você falou isso, eu ouvi, achei muito interessante, porque a gente parece que hoje tem vergonha de assumir a nossa masculinidade, né? Homens não tenham vergonha de ser homens, né? E mulheres não tenham vergonha de ser mulheres. Homens não tenham medo de ser homens. E parece que a gente está com medo, né? De falar que o homem não pode prover. Sim, se o homem ele ama a esposa, agora no contexto do casamento, que é a sua pergunta. Se o marido precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja, Cristo lidera a igreja. Então o marido precisa liderar a família. Exato. Ele vai prover para a família. É óbvio, isso tudo em combinado, em concordância com a esposa, entendeu? A esposa quer trabalhar, pode trabalhar, quer prover, não tem crise. A questão é o homem se escorar nas costas da mulher. A responsabilidade final é dele, de prover, de proteger a família. Proteger não apenas fisicamente, mas proteger pastoreando. O que as crianças estão, com quem elas estão andando, o que elas estão assistindo. Às vezes até a própria esposa, que tipo de cultura ela está alimentando a mente e o coração dela, né? Então, é a função do homem nesse sentido prover, é a responsabilidade primária do homem prover, é a responsabilidade do homem proteger, pastorear o seu lar, sim. Então isso não muda, porque Cristo ele faz isso com a igreja e a gente precisa imitá-lo dentro do lar. E Cristo é a referência. Exato, a referência é exatamente Cristo. Ele não, e aí é que está o grande ponto. Na maioria das mulheres que eu converso pastoralmente, elas não têm crise em estarem ao lado de um homem que lidera servilmente e que ama sacrificialmente. Elas não têm crise com isso. Mas elas têm toda a dificuldade de lidar com homens que se escoram nelas, ou homens que, por usarem o texto bíblico fora de contexto e sem ter Cristo como referência, falam assim, não, eu sou o cabeça dessa casa aqui, eu sou o líder desse lar, você tem que me respeitar e aqui a última palavra é minha, e bate na mesa. Elas têm toda a dificuldade, com razão. Agora, quando o homem, ele ama sacrificialmente, lidera servilmente, eu não vejo as mulheres que têm também Cristo como modelo, como foi colocado no texto, em serem lideradas por eles, em serem servidas por eles, né? O desafio é quando mulheres elas dão muito mais ouvido à cultura e qualquer cheiro de liderança masculina elas se opõem. Aí é complicado. Então vamos lá, que muita coisa boa apareceu aqui. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque no cenário evangélico brasileiro, o senso comum é homem é o provedor, mulher é a dona de casa. E muitos homens utilizam isso, mesmo sem trazer Bíblia para essa conversa, para fazer o quê? Aqui quem manda sou eu, o controle remoto fica sempre na minha mão e eu decido que canal a gente vai assistir. Assim, é porque eu pago as contas. Mas ele cerceou a mulher de desenvolver essa área, não de uma forma combinada entre o casal, onde o casal entendeu o momento da família e está agindo em conjunto, mas de uma forma opressora. E ele está complicando a vida da esposa. Mas é muito bem percebido, porque essa má interpretação, essa má teologia para batizar de evangélica ou gospel uma ação opressora, ela não é fundamentada. Mas ela também não pode acontecer para o outro extremo. Para falar, não, tá tudo tranquilo, viu? Aqui a minha esposa ganha mais e eu fico em casa mesmo. Ela acorda cedo, eu acordo tarde. Assim, ela rala o dia inteiro e quando ela chega em casa, porque assim, eu fiquei jogando videogame, ela ainda teve que correr com as coisas da casa, é ela que leva os filhos. Assim, meu Deus, banana, assim, omisso. E esse cenário mostra que esses dois polos são extremamente inviáveis para a relação conjugal. Para uma mulher vivenciar Efésios 5, quando o marido é omisso ou opressor, é extremamente inviável. Agora, experimentar de Efésios 5, quando o marido tem Jesus por referência,
É uma história completamente diferente. Mas vamos falar, e aí, na opinião de vocês, o que as mulheres de hoje de fato têm esperado? Assim, em termos de homens exercendo a sua masculinidade. Eu acho que tem muitas mulheres que são assim, e talvez, infelizmente, a maioria das mulheres sejam muito guerreiras, né? Porque elas convivem com muitos homens que têm até a Bíblia do lado, mas não tem Cristo como referência, né? Usam a Bíblia fora de contexto, como o Hugo colocou, e que são ou omissos ou, de fato, opressores. Então, a gente não pode negligenciar essa realidade, parece que, infelizmente, é muito grande. Mas eu concordo com o que você falou, Augusto. Eu acho que se a mulher é cristã, é óbvio que quando a gente olha para Gênesis 3, só voltando um pouquinho, Gênesis 3 vai deixar claro que consequência da queda é que o homem se tornaria um opressor sobre a sua mulher. Essa é a consequência da queda que Deus está revelando sobre o homem. Mas sobre a mulher ele também revela a consequência. A consequência é: o seu desejo será contra o seu marido, será contra. Você terá prazer em ir contra ele. 16. Né? Então, e ele a dominará, ele a oprimirá. A consequência é: você não vai mais querer se submeter a ele e ele vai oprimir você. Então essa é a consequência para os dois. Agora, assim como um homem redimido por Cristo deveria ter como anseio querer liderar em amor como Cristo, eu tenho certeza que uma mulher temente a Deus, ela quer ter um marido que imita Cristo e respeitá-lo, honrá-lo e servir junto com ele, né? E crescer junto com ele. Então eu tenho assim, convicção que mulheres tementes a Deus, elas anseiam por maridos que olhem para Jesus e tenham Jesus como referencial. Que não sejam omissos, mas que, pelo contrário, como Pedro diz, né, na primeira carta dele, maridos que conheçam as suas esposas, que conheçam os seus lares, que pastoreiem o seu lar, que cuide da casa, né? Então, homens envolvidos com ela, que as respeitem, né? Então, acho que essa questão de ser respeitada no sentido tanto de mulher quanto de vocação é algo que eu percebo que, pelo menos as mulheres com quem eu converso e aconselho, eu vejo que é um anseio muito grande do coração dela. Eu queria que meu marido me respeitasse. Respeitar no sentido de cumprir a função dele, ajudar no sentido de pastorear os filhos, não deixar tudo para ela, né? Não ser um folgado e também não ser um opressor. Respeitar no sentido de tratá-la com carinho, com gentileza, com reverência, como ela merece, né? Eu acho que essa ideia de olhar para Cristo é o anseio de uma mulher cristã, né? Pelo menos deveria ser. Deveria ser. E é interessante assim, como os estereótipos de qualquer momento cultural e de qualquer cultura, ele vai distorcer. E a gente precisa sempre fazer reflexões. Então, por exemplo, em alguns momentos históricos, se eu moro numa fazenda, eu crio gado. Quem vai no meio do frio, quem vai liderar peão é o homem. Mas aí, quem vai cozinhar, quem vai colher na horta, quem vai cuidar das crianças? Perceba que, assim, dentro de um contexto de fazenda, a gente divide papéis. Agora, dentro de um contexto urbano onde os dois trabalham, cuidar da casa não é uma questão masculina ou feminina. Cozinhar não é uma questão masculina ou feminina. Levar filho para colégio não é uma questão masculina ou feminina. É uma questão de divisão de papéis. É claro que tem coisas que estão atreladas a quem eu sou. Mas tarefas, elas são tarefas. E aí talvez homens cresceram aprendendo que não, a sua irmã cozinha, não, a sua irmã limpa a casa, não, deixa ele lá com o pai assistindo um jogo de futebol. De repente as mulheres correram para ralar, estudaram, têm condição, mas o cara não sabe fazer nenhuma tarefa. Então assim, eu percebo que qual que é o anseio das mulheres? De homens que as respeitem com dignidade e queiram fazer família com elas. Mas compreendendo com maturidade que tarefa é tarefa. Quem pode levar o lixo para fora de casa? Aí o cara, porque a mãe sempre levou, ele acha que a esposa tem que levar. Não, meu amigo. Tem que porque alguém lavava o banheiro, ainda mais recém-casado. Amigão, vamos lá. Não é uma função estritamente feminina. É uma função que a humanidade tem que assumir e dividir tarefas. Ponto. E a gente faz isso pro bem da família, pro bem do casamento. Entendeu? Eu confesso que eu gosto muito de acampamento, né? E acampamento, assim, dos últimos anos, assim, você paga um valor fechado e o pessoal do acampamento te garante comida, te garante a limpeza.
Mas eu confesso que eu tenho saudade, às vezes, de alguns acampamentos mais old school. Raiz, né? Raiz, porque, era uma oportunidade incrível. Pegar aqueles meninos, assim, criados pela avó, e falar, vamos lavar panela. Você tá na escala de limpar o banheiro. Assim, você que sujou, você vai limpar. Rapaz, assim, os meninos suavam, mas eu acho que aprendi, assim. Ajuda. Né? Ajuda. Talvez Precisa até por treinar. isso que existem esses movimentos, sejam evangélicos ou não, até mesmo questão do escoteiro é algo que tem começado a voltar. É como que ensinar a meninos a se tornarem homens. No sentido de, não que eles precisam completamente da natureza, mas tarefas pequenas, né? Porque em casa, com o pai ausente, com a mãe ausente, o colégio não vai ensinar. E aí, de repente, está tendo essa ansiedade de como que eu volto a aprender a fazer coisas. O que nós, homens, pais, devemos aprender, aptos a ensinar especificamente algumas coisas aos nossos filhos, como sendo referência. Isso. E aí a gente pode optar por ensinar a partir de um estereótipo. Falar, não, filho, isso a sua irmã vai fazer, isso é coisa de menina. Você não vai levar o lixo para fora. Ou chegar e falar, filho, vem comigo, o pai tá indo levar o lixo para fora. Opa, semana que vem é você que leva, hein, filho? Ontem eu estava pensando o seguinte, essa questão de estereótipo. Ao longo da história, nós tivemos inúmeros homens, chefes de cozinha. Mas, de repente, cozinha é uma coisa feminina. E aí os homens saíram da cozinha. Antigamente, homens eram os caras que desenvolviam perfumes. Pintavam, faziam poesia. Quantos poetas antigos nós temos e de repente fazer poesia é uma coisa feminina, de repente poesia desenvolver perfume é uma coisa feminina. Graças a Deus os homens estão recuperando a cozinha, porque eu gosto de cozinhar, viu? Então, mas por que eu estou dizendo? Porque de repente o estereótipo ele determina o que é ser masculino. E ser masculino de repente não é nada. Mas não é algo estritamente masculino ou feminino. Existe espaço para os dois. Então, filho, vamos aprender a cozinhar aqui, porque um dia você pode morar fora, você pode morar numa república, você tem que saber cozinhar. Então deixa eu jogar uma aqui que eu joguei pro Hugo, mas que para mim faz muito sentido. Você pode discordar, tá, Paulo? O Hugo já teve que me ouvir ao longo da semana. Os estereótipos de gênero, eles são construídos historicamente. Isso é uma construção humana. Mas ser humano nenhum tem a capacidade de construir como Deus constrói, ex nihilo, a partir do nada. Nós construímos a partir daquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu complementariedade, homem e mulher. Então nós construímos papéis de gêneros a partir desses dois distintos, homem e mulher. Nós construímos estereótipos de gêneros a partir desses dois distintos. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O problema é quando a gente esquece que existe sim um ponto de referência, não para o como a gente está fazendo algumas coisas, mas o porquê a gente faz algumas coisas. E esse ponto de referência é o próprio Deus Criador, é o próprio Deus Redentor que entrou na história revelado plenamente em Jesus. É em Jesus que nós encontramos a verdadeira humanidade. É em Jesus que nós descobrimos o que é ser homem, verdadeiramente, e o que é ser mulher, verdadeiramente. Ah, mas isso quer dizer então que Jesus é quem mandava na cozinha da casa dele, não era Maria? Não, gente, não tem nada a ver com isso. Talvez podia ser que Jesus fizesse um peixe assado como ninguém ali, churrasquinho na beira da praia com peixe. A gente tem relato que Jesus dominava, né? Fazia bem. Mas do restante a gente não tem, assim... e tá tudo bem, se era Jesus ou se era Maria, tanto faz. A grande questão é como que nós estamos a partir desse ponto de partida, a sabedoria do Deus Criador, o Jesus revelado na história de forma plena. Como que a gente, a partir disso, está lidando com mulheres, seja no contexto de qualquer local que nós nos encontramos, seja no contexto do nosso casamento, onde nós temos apenas a nossa mulher e nenhuma outra. Seja como a gente está construindo a nossa masculinidade, até mesmo quando a gente está apenas entre homens. E eu penso que assim, fundamental para o homem e a mulher é concordar com isso que você colocou. Quem define, quem determina os porquês e os quens, né, é o próprio Criador. Se eu não consigo concordar com isso, eu vou viver dando murro em ponta de faca, lutando, né, contra a essência de quem eu sou. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em
em um homem, muito mais do que... E eu vejo que a gente briga muitas vezes por pormenores. Né? Justamente essa discussão de tipo, a mulher pode liderar uma empresa. Essa não é a questão. Menino veste azul, menina veste rosa e morre por conta disso. E a gente vai ficar brigando em pormenores quando a gente se esquece da essência, o que significa ser um homem e o que significa ser uma mulher. Em primeiro lugar, significa ser imagem e semelhança de Deus. Além disso, qual que é a função diferente de cada um? Tá, então a função principal do homem na escritura e na criação, porque Deus construiu de determinado modo assim, o homem vai exercer essa função de responsabilidade, de proteger, de dar a cara, de se precisar. De onde a gente tira isso? Da própria escritura. Quando a gente olha lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo diz que o homem é o marido, é o cabeça da casa, ele não vai para uma questão cultural, ele vai para uma questão teológica. Assim como Cristo se submete ao pai, a esposa se submete ao marido. Então a gente vai olhar e vai imitar. Então o homem vai o quê? Liderar em amor, proteger, respeitar, prover. E a mulher vai apontar, vai ajudar, vai levantar, vai indicar o caminho, vai estar junto o tempo todo. Mas quem precisa proteger é o homem. É que a nossa cultura hoje, quando a gente fala sobre o papel do marido, está muito limitado pelo menos até décadas atrás, a trazer dinheiro para casa. Isso é uma realidade nova na história, que é o que o Hugo está colocando. Se a gente olha para a história da humanidade, durante toda a história da humanidade, qual que era o papel principal do marido? É proteger a família. Proteger. Comunidades tribais, culturas perigosas. Então o marido ele protege. Esse é o papel do marido. Ele está à frente ali para se precisar alguma coisa, eu vou na frente. Hoje o marido vai e empurra a mulher lá e as crianças saem correndo. Então a gente perdeu um pouco essa noção pela urbanização da civilização. Mas quando a gente olha para a função do homem, o homem que vai na frente na viagem, vendo se tem algum perigo, que vai abrindo o caminho para a família passar, cuidando com gentileza da sua mulher. Né? Então, olhar para o referencial bíblico é mais do que olhar para questões de pormenores. Quem faz o quê? Não é questão de quem faz o quê. Eu fui criado para quê? Eu fui criado para amar, eu fui criado para proteger, eu fui criado para prover. Essa quando a gente olha para a escritura, pelo menos 3 funções primárias do ser masculino. Quando a gente olha para a escritura, quais são questões primárias do ser feminino? Eu fui criada para ser amada e para amar. Eu fui criada para ajudar, para estar do lado, levantando, corrigindo, apontando também perigos e soluções. Mas se a gente tenta inverter o papel e só ficar discutindo pormenores, a gente acaba que não sai do lugar. Né? Então, a grande questão é a essência. A essência do ser masculino é o quê? É olhar para Cristo. O que Cristo fazia? Ele amava, ele protegeu o seu povo e ele proveu salvação. É isso que a gente deveria fazer, né, em relação a encarar o meu papel. Como que eu vou fazer isso na cultura urbana de Campinas hoje? Como é que eu posso proteger minha família? Como é que eu posso prover para minha família? Como é que eu posso amar minha família? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? O que significa hoje né, fazer isso? Isso mesmo. A gente pega o princípio, ele é atemporal. Ele vai se aplicar em todas as épocas, em todas as culturas. Mas se a gente reduzir o princípio a um estereótipo de um momento histórico, de um momento cultural, aí não vai dar certo. A gente perde o princípio. E começa a se perder em pormenores, como foi dito. Mas, gente, o tempo está passando e passando rápido. E a gente não chegou a comentar de nenhum dos 4 blocos assim que foram abordados com 4 textos. A gente comentou do segundo. É verdade. Obrigado, Hugo. Já estava aqui. A gente vai conversando e esquece as coisas, né, cara? Mas, gente, e aí? Dentro desses 4, a gente precisa comentar todos eles. Já que a gente comentou o segundo, dentro desses 3, quais são blocos para vocês que assim a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo nesse podcast, porque as pessoas que estão nos ouvindo precisam ouvir um pouco mais sobre isso? Para mim, acho que nesse trato com as mulheres em geral. Acho que é uma questão que a gente precisa estar sempre atento, né? Como que o homem, pensando agora, tanto o homem solteiro, que ainda não encontrou a sua parceira, quanto o homem casado, como que ele lida com as mulheres em geral, né? Todas as mulheres têm que ser submissas aos homens, o homem lidera todas as mulheres, né? São questões que às vezes emergem, né? E discussões como essas. Não, a Bíblia deixa claro que a esposa, ela respeita e se submete ao seu marido, isso é uma questão importante. A Bíblia também deixa claro que o homem, como vocês colocaram aqui, né, o homem protege todas as mulheres.
O homem ele precisa ser esse protetor geral do sexo feminino. Deus colocou ele ali. Então, se você está vendo uma briga ali, os rapazes, uma injustiça, o homem ele precisa se posicionar e defender e proteger a mulher nesse sentido. Agora, além disso, eu acho que uma questão que a gente precisa também sempre lembrar, que é óbvio, não tem como abordar tudo num sermão de 50 minutos, mas eu acho que uma questão importante também é que a gente precisa sempre tratar qualquer que seja a mulher, o homem, né? O homem tratar qualquer mulher que não seja sua esposa com santidade. Né? Porque isso é uma questão que eu vejo que muitas vezes a gente acaba caindo ou se deixando levar por amizades mais afloradas com mulheres. Então, às vezes, a gente perde esse senso de pudor. Tipo, eu sou cristão, eu sou crente no domingo, né? Eu sou crente lá no grupo da minha igreja. Não, você é um cristão no seu ambiente de trabalho. Você precisa tratar suas colegas de trabalho com respeito, com dignidade e com santidade. Com santidade, né? Então, se você é um cara casado, ou mesmo se você é um cara solteiro, acho que um cuidado que a gente precisa tomar é não se deixar levar para essa sociedade sexualizada, né? Onde o homem fica cantando todas as mulheres, ele objetifica todas as mulheres, todas elas estão ali para ele tirar um proveito dela, de alguma maneira que seja. Né? Nessa sociedade hipersexualizada, a lente para olhar para o outro é sexualizada. Então, mulheres se tornaram objetos sexuais para prazer do homem. E vamos ser honestos, assim, tem isso do outro lado. Assim, o homem malhado da academia que tem aquele shape se tornou objeto de desejo sexual das mulheres. Só que não é assim que Jesus olha para o outro. Não é assim que o Jesus homem masculino olha para a mulher. Mas olha reconhecendo que ela foi criada em imagem e semelhança. Olha reconhecendo que ela foi marcada pela queda. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser corrigida. Mas, acima de tudo, olha para ela como alvo do amor e da graça do Deus Todo-Poderoso. Mas e você, Hugo? Eu acho que, dentro do contexto histórico que a gente está vivendo, essa questão da hipersexualização é um ponto, sim. Então, nós crescemos assistindo Sessão da Tarde, e hoje a gente olha para trás e fala assim, cara, eu assisti aquilo, né? Domingo à tarde na TV aberta brasileira era um problema nos anos 90, exato, né, gente? Vamos conversar. Então, nós fomos formados para olhar mulheres como objetos sexuais. Ponto. Aí a gente, por um lado, diz, ok, que bom. Porque o meu desejo ele está ativo. Mas eu preciso ganhar consciência de que o meu desejo precisa estar para uma única mulher. Segundo, e quando casado, para minha esposa. Então, e ter a compreensão de que todas as mulheres da face da terra foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E elas são dignas, e elas não devem... e eu objetificá-las, eu estou reduzindo cada uma delas a um desejo, a uma fantasia, da qual não me convém. Ponto. Isso se aplica no ambiente de trabalho também. Porque daí todo mundo vai assistir Grey's Anatomy, certo? Se achar médico. Então. Entre outras coisas que eu sei que é o ponto que você quer chegar. Só que o ponto daí é que perceba como que daí você tira da sessão da tarde, do domingo espetacular que a gente assistia, e de repente a gente está assistindo uma série onde todos os episódios apontam que dentro do contexto de trabalho também pode ser hipersexualizado. E tanto homens quanto mulheres hipersexualizam o outro. E eu não devo fazer isso. Eu não posso apoiar isso. Por mais que os seres humanos eles se diminuam, falando, ok, tá tudo bem eu ser objeto sexual do outro, mas eu não posso concordar com isso. E aí, a outra área que eu acho que a gente deve prestar atenção é essa questão da justiça para com as mulheres. Porque, de fato, nós vivemos uma sociedade ainda onde mulheres são vistas com menos capacidade de liderança, menos capacidade para ganhar recurso financeiro, menos capacidade para liderar empresas ou equipes. E a gente precisa olhar para elas também com o mesmo grau de responsabilidade e de capacidade no desenvolvimento, seja de qualquer área profissional. Então eu tenho que, inclusive, defender mulheres num contexto onde elas são diminuídas, inferiorizadas, e eu preciso dizer, não, ela é uma boa líder, ela é uma boa chefe, ela tem capacidade e ela tem dignidade de ganhar recurso financeiro para aquele cargo, como se fosse um homem.
Porque qual que é o problema de ela ganhar mais? Porque daí vem a nossa inveja interna, que a gente cresceu aprendendo de que homem é superior às mulheres. Mas a gente precisa lidar com isso. Eu vim do universo da computação, né, cara? Então, assim, esse problema, pelo menos por os locais que eu passei, ele não existia. A equiparação salarial era a mesma, homens e mulheres exercendo a mesma função tinham o mesmo salário, o mesmo conjunto de benefícios. Quando você tinha uma vaga para ser ascendida, né, você ter uma progressão na carreira, a questão era muito técnica, seja em termos de entrega, quanto em termos de perfil de liderança. Então eu tive um cenário um pouco privilegiado nesse cenário. Mas convivendo com pessoas de outros cenários, de outros espaços de trabalho, e vendo números, inclusive, que a gente tem de pesquisa sobre isso, gente, é muito comum. Assim, homem e mulher exercendo a mesma função, trabalhando a mesma quantidade de horas, tendo o mesmo tipo de entrega em termos de qualidade. O salário da mulher é menor. Problema de injustiça, né? Que a gente precisa lidar. Afinal, Deus deu a mesma dignidade, a mesma vocação. Ela só acontece de forma complementar. Que mais, gente? Quando vocês pensam nesses pontos, quais são os desafios? Assim, vamos trazer isso para a pessoalidade, né? Vamos complicar a nossa vida mais um pouco. E aí, Paulo, quando você ouve uma mensagem como a de ontem, qual que é o seu desafio? Tá, vamos se entregar aqui então, vamos lá. Eu acho que o meu desafio sempre é talvez lutar contra a omissão, né? De achar que porque eu já estou provendo, já estou cuidando financeiramente da minha família, tá tudo bem, né? Então aquela ideia de tipo, não estou em casa, mas trabalhei bastante, estou cansado. Acho que esse sempre é o desafio do meu coração, sabe? De lutar e falar, não, vamos lá, vamos prestar atenção nas crianças, vamos conversar, vamos me inteirar o que está acontecendo aqui, o que eu preciso resolver, como que eu posso, né, suprir a Amanda nas crises dela também, né? O que está para trás aqui nas tarefas da casa que eu posso ir lá e resolver agora, ou mesmo nos combinados que a gente já tem, né, familiarmente. Então acho que, confesso que a minha luta ela tende mais a essa questão da omissão mesmo, de achar que tipo, eu já fiz minha parte, agora eu já trabalhei lá fora, agora eu estou aqui no meu momento de descanso, né? Então meu coração é muito tentado nisso e eu preciso sempre lutar contra a minha indisposição ao cuidado do lar e contra o meu coração nesse sentido. E você, Hugo? Da minha parte, eu acredito que eu sou muito ruim, cara. A gente apanhou bastante. Ninguém apanhou mais que nós dois nessa mensagem, cara. Não, mas assim, e é algo que eu constantemente trago nos meus pensamentos. E pra mim, eu acho que é os dois lados. O lado da omissão e o outro lado, quando assim, eu me sinto injustiçado, aí eu falo assim, mas tem que ser do meu jeito, né? E aí fica aquele jogo de papéis, ou de quem está se dedicando mais, isso, aquilo, ou aonde está se dedicando mais. Então, assim, eu procuro, de fato, primeiro, como ontem eu falei assim, quando você vai se sacrificar pela sua esposa, você vai liderar a sua esposa, isso significa que ela precisa estar na sua agenda de prioridade. E a minha pergunta ao refletir é, quando que eu mesmo olho para a minha agenda e a vejo como prioridade, num contexto com 3 crianças, né? Como que eu posso servi-la, né? Porque a Tamara hoje ela tem a loja, o e-commerce dela, ela tem a casa, né? Onde entre eu e ela exerce muito mais na casa atividades e as crianças. Então, eu procuro assim, como que eu posso servi-la também para aliviar o fardo dela, né? Como que eu posso valorizá-la de maneira com que ela se sinta valorizada por mim, que faça sentido para ela, porque muitas vezes eu quero valorizá-la do meu jeito, né? E de fato, às vezes assim eu tô cansado, às vezes eu não quero fazer, não é algo que assim é prazeroso, daí eu falo assim, cara, mas eu tô sendo muito egoísta. E aí a hora eu somo isso, falo assim, fazer de conta que eu não tô vendo nada, né? Deixa, tranquilo, ninguém falou nada, não vou fazer. Ou em momentos onde assim, não, tem que ser do meu jeito e aqui quem
Não que eu use essas falas, né? Mas assim, o comportamento revela isso. Então eu falo assim, cara, você está falhando. Né? E esse não é o caminho. E aí eu procuro, gradativamente, treinar Cristo, que é me sacrificar, inclusive para estar presente em algumas áreas da qual ela se dedica muito mais que eu, mas ela trabalha tanto ou mais do que eu. Até porque você dá mais trabalho para ela, né? Com certeza. Brincadeira. Gente, o nosso tempo está chegando no final. Você não falou, só cara. Ficou a gente. O tempo acabou, Como assim? né? Que tá chegando no agora, final, não. Tá, vamos lá. O omisso aí, rapaz. Isso aí, ontem eu disse para as pessoas que assim, a gente às vezes olha para aquele espectro que a gente apresentou, omisso, opressor, e fala, não, são dois grupos de homens diferentes, são os bananas e são os machistas. E eu falei, acontece isso. Mas o que acontece é que a gente está vendo Adão ser omisso e ser opressor. E a gente experimenta disso, né? Então, como o Hugo trouxe, eu tenho tentado sempre ser melhor a partir de Cristo. Mas vira e volta, eu tenho essas duas coisas acontecendo. Omissão e opressão. No caso da omissão, tem muito a ver com, às vezes, não dedicar o tempo que é necessário. O tempo que ela merece, o tempo que ela precisa. E eu preciso não ser omisso com a minha agenda. Eu preciso ser tão regrado ou até mesmo rígido, disciplinado é uma palavra melhor, em como eu lido com o meu trabalho, na maneira que eu também me dedico e me entrego à minha esposa, sacrificialmente, a servindo, né? Então, esse é um desafio que eu lido assim, diariamente, semanalmente. Toda vez que eu estou no final da sexta-feira fechando a agenda da semana seguinte e eu começo a ver aquela quantidade de coisas que eu tenho para fazer, eu falo, pera. A Thalia está ficando de fora, não pode. Deus me perdoa. Vamos lá, como que eu faço? Eu tenho que dar tempo para ela e tempo de qualidade. E de uma forma que ela perceba que isso está acontecendo, né? Mas eu também entendo ao outro lado, assim. Gente, eu não sou fácil. Eu sou aquele cara que eu gosto, assim, se eu vou trabalhar do escritório, home office, a cozinha tem que estar organizada. Sabe? E aí, assim, a Thalia, ela vai, assim, com muita humildade, se sujeitando a esse meu toque, que não é apenas assim uma liderança, tem a ver com as coisas têm que estarem nos seus devidos lugares, sabe? Eu tenho tentado melhorar isso, eu tenho tentado ser menos toque, ser menos opressivo com algumas coisas, mas de vez em quando assim, bate o sino e eu saio jogando tudo fora, arrumando toda a casa, e eu saio atropelando ela nessas horas. E eu preciso lembrar que pera. Não é assim. Isso é o meu lado opressor aparecendo. Não. Eu não tô aqui sozinho, ela mora junto. A casa não tem que ser do meu jeito, tem que ser do nosso jeito. Então são os desafios que eu encaro não pontualmente, mas diariamente, semanalmente, né? Mas eu não brinquei, gente. O tempo está chegando no final. Então, qual que é a última palavra que vocês têm para dar nesse podcast, nesse tema masculinidade em crise? Ou até mesmo para quem a gente está falando a partir de Cristo, nessa masculinidade redimida, nessa proposta. Pode? Acho que pensando nos homens, né, uma coisa importante é lembrar que nunca é tarde para recomeçar, né? Se eventualmente você percebe que, ouvindo, né, a mensagem, Deus, o Espírito Santo confronta o teu coração ali, você vê que tem falhado, né, no teu papel de homem, eu acho que é importante lembrar que o processo ele é sempre o mesmo: arrependimento, confissão e recomeço, mas agora olhando para Jesus, né? Recomeço pedindo ajuda para Cristo e buscando cumprir esse papel para o qual Deus te chamou. Então, não tenha medo de confessar, de se arrepender, e às vezes de pedir perdão para a família, de pedir perdão para a esposa, perdão de verdade, né? Fala, eu reconheço que eu errei quanto aqui, eu não assumi o meu papel, não fiz o que Deus gostaria que eu fizesse, prejudiquei vocês, eu quero pedir perdão de verdade. E eu quero que vocês orem por mim, porque eu quero recomeçar do jeito de Jesus, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente não pode nunca esquecer, né? Existe porta de recomeço.
Muito bom. O que eu diria é o seguinte, nós vivemos nesse contexto onde, até brinquei ontem, né? A gente precisa quase que pedir perdão porque a gente nasceu homem, né? E homens, a minha palavra é, sejam homens. Deus criou vocês assim, isso é belo, isso é bom, né? Mas busquem ser homens com uma referência correta, que é o que o Paulo já falou. A nossa referência, o nosso estereótipo de homem não pode ser alguém da cultura. É claro que eu vou pegar aquilo que é de bom daquele homem como referência para mim, mas não a totalidade. Mas o meu objeto final de estereótipo ou de princípio é Cristo. E é Ele que eu vou seguir, né? Então, até mesmo eu até incentivaria a ter outros amigos de caminhada mais velhos que buscam expressar a sua masculinidade à luz de Cristo para ter como referência. Porque às vezes nós tivemos amigos, pais ou pessoas da cultura que a gente se vê como referência e aí a gente descobre imitando e fala assim, opa, esse não é o caminho, né? Então, e todos nós nos espelhamos em alguém. Então a minha palavra é, tenha bons amigos mais velhos de caminhada cristã para você ter como referência, que acertaram em algumas áreas, mas acima de tudo, olhando para Cristo como a verdadeira humanidade e expressão da nossa masculinidade, e não tenha medo de assumir responsabilidades, não tenha medo de se sacrificar, não tenha medo de pedir perdão, não tenha medo de liderar servilmente, porque Deus nos criou assim, e Ele espera que a gente haja dessa forma. Maravilha, e a minha última palavra nesse tema masculinidade em crise vai ser para as mulheres. Mulheres casadas, se você em algum momento está pensando que o que você precisa de fato é um homem omisso, que faz tudo aquilo que você manda e que se acomoda em você, cuidado. Isso é insustentável ao longo do tempo. Ou se você acha que o que você precisa é daquele machão que bota ordem, que garante tudo do seu jeito que você pode se acomodar nele, cuidado. Isso é insustentável ao longo do tempo. Mulheres casadas, vocês precisam de maridos que olhem para Jesus. Por isso, incentivem os seus maridos a olharem para Jesus. Em Provérbios nós encontramos que a mulher sábia é aquela que atua de forma intencional e diligente na edificação da sua casa. E isso tem um aspecto espiritual muito forte. Inspirem os seus maridos, apontem eles na direção de Jesus. Mulheres solteiras, às vezes o que elas acham que elas querem, precisam de alguém mais omisso, assim, alguém que elas vão poder mandar. Não é isso que vocês precisam. Mulheres solteiras, o que vocês precisam não é daquele cara que, assim, numa primeira olhada é maravilhoso, assim, tá no shape da academia, paga tudo, mas que no fundo ele é opressor, é machista. Não é isso que vocês precisam. Vocês precisam mirar discípulos de Jesus. Procurem discípulos de Jesus. Verdadeiros homens que olham para Jesus. Bem, é isso. E desse jeito a gente chega, agora sim, ao final de mais um podcast. E eu quero relembrar vocês que nos ouvem que essa série de mensagens continua no próximo domingo e você pode participar delas estando em um dos nossos encontros aqui em Barão às 9 horas ou em Paineiras às 9, 11 e 19 horas. Lembrando que para as 9 e 11 horas, lá em Paineiras, é necessário reserva no chacara.org/reservas. Nos vemos no domingo e até a próxima.